feliz. O gancho que você falou da pombagira, eu tive a oportunidade e o privilégio de ir num terreiro. Não sei qual a vertente, mas eu fui no São João, na época do São João, mais ou menos. Inclusive, lembra que eu falei que eu tive até umas comidas de rabo, digamos assim, em relação a isso? E que foi justamente relacionado ao prazer e era uma festa da cigana. E eu fui com duas amigas minhas e eu não sabia que era festa cigana, fiquei sabendo na metade do caminho. Aí eu já vou entrar numa experiência bem espiritual mesmo, mas é porque condiz com o que a gente está falando aqui. E já tinha um tempo que eu estava querendo saber quais eram as ciganas que me acompanhavam, porque não sei se seria o termo certo, qualquer coisa você pode me corrigindo, porque eu só fui uma vez no terreiro, então não tenho muita familiaridade com os termos, nem nada do tipo. Mas eu sempre tive muito pavor de cigana, para começo de conversa. Então eu vi uma cigana, eu atravessava a rua. E aí quando eu comecei meu processo de despertar, de conhecimento, eu falei, tem alguma coisa muito forte aí, porque se eu tenho. Se repudia tanto é porque tem algo muito intenso acontecendo, em algum momento eu vou chegar a isso. Eu cheguei a falar isso com minha psicóloga. Minha psicóloga é junguiana e ela viaja tanto quanto eu, é maravilhoso. E aí eu falei, Gabi, em algum momento eu vou chegar no povo cigano, mas ainda não é o momento, continuo aqui com meus bloqueios, mas em algum momento chegarei lá, porque eu sei que eu tenho algo muito intenso para viver em relação a isso. E aí essas minhas duas amigas, elas chamaram pra ir. E eu lembro que na hora a Babi, ela até falou, tem que ir de branco e tal. Eu falei, porra, mas ir de branco? Eu nem gosto de roupa branca, eu nem tenho roupa branca. Aí a Maria chegou e falou, não, Amanda, vai como você se sentir à vontade. E aí fui eu me arrumar, exatamente, coloquei no meu piercing, coloquei minha argola, uma saia vermelha, um cropped. E fui aí no meio do caminho, as duas comentaram, hoje é a festa da cigana. Eu olhei assim, tipo, mas você jura? Eu, a própria cigana personificada, né? E ok, vamos lá, vamos. E aí, linda a festa, eu achei incrível. E foi uma energia, inclusive, foi algo assim, eu me senti tão em casa, né? Foi maravilhoso. Mas aí, o ponto que eu quero chegar é que aí Exu Bará, né, veio falar comigo na festa e falou justamente sobre isso, sobre, tipo, o quanto eu estar me bloqueando de sentir prazer estava afetando todas as áreas da minha vida, né? E que eu precisava deixar, tipo, a mulher que existia dentro de mim sair e aprender a viver todos os prazeres que eu precisava viver aqui na Terra, porque era isso que desbloquearia a minha vida. E aí só que ele não falou isso assim, bem de boinha, como. Né? Foi meio que tipo puxão de orelha mesmo. Ele, tipo assim, você só vai. Né? Você só vai. Tipo, ele falou: tá tudo pronto pra você. Você tá com a chave, você tem tudo nas suas mãos. Tudo que você quer vai ser realizado. Mas pra isso você precisa deixar essa mulher, precisa deixar o prazer, você precisa sentir prazer. E aí ele até falou algumas coisas, né, para eu fazer em relação a isso, para trazer a doçura para minha vida, para trazer o mel, para trazer o açúcar, para trazer literalmente tudo isso para que pudesse voltar. E foi justamente na fase que eu tava vivendo aquela questão do dilema mesmo, de tipo, fico só no espiritual ou vivo minha carne? E foi bem assim, tipo assim, no olho do furacão disso. Porque você bloqueou um pouco sua energia criativa com a falta de atividade. Totalmente, totalmente. E aí, quando ele veio trazer isso, e aí depois veio uma Padilha também falar comigo, e aí falou. E aí ela até falou com as meninas, né, que estavam comigo, e ela falou, todo mundo, tipo, a gente aqui, tipo, nós estamos mortas, mas ela é uma cigana viva. E aí, né, foi emocionante pra mim, tipo, ver isso. E aí ela falou, quem, tipo, acompanha ela é a Sete Saias. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais, E aí, por isso que eu falei, e aí foi justamente pra mim essa questão de, tipo, então eu preciso realmente trazer o prazer. Eu achei muito legal quando você falou de ter travado o meu lado criativo, porque era exatamente o que estava acontecendo na minha vida. Tipo, e eu que sou tão artista, digamos assim, que tô sempre querendo manifestar arte, e eu não tava conseguindo. E aí... Sexo gera vida, né? É criação. Então, Exato. se você bloqueia, se você nega, você bloqueia também toda a criatividade que pode fluir na sua vida. Né? Não quer dizer também que a gente vai sair fazendo, vivendo, curtindo a torta e a direita em busca disso estar sempre, né, vivo na nossa vida. Né? Dentro da nossa realidade, não bloquear. Né? Não bloquear e aceitar que você pode sim sentir prazer também, já é uma atitude muito boa, porque você está aberto para a felicidade, para a prosperidade, para a criatividade. Geração de vida e criação pura. E eu acho que desde que eu comecei a
deixar, tipo, a sentir literalmente as coisas de uma forma muito mais prazerosa, literalmente o fluxo ele foi surgindo na minha vida de uma forma de trazer abundância de todos os lados mesmo. Tá vendo? E é super conectado isso. E hoje eu acho que uma ferramenta, né, se posso falar assim, que eu uso para saber e para deixar fluir é sentir o meu corpo quando eu tô com a pessoa. Tipo, eu trabalho muito com a questão de chakras, né? Do alinhamento dos chakras, energia solar. Porque como eu estudo muito alquimia energética, na verdade eu trabalho muito com alquimia energética, então eu aprendi a desenvolver e entender o meu corpo todo energeticamente. E aí o que tem me trazido muita paz, né? Até porque você falou, tipo, não quer dizer que a gente também vai sair aí, tipo, a torto e a direito, mas precisa dessa energia. É isso, se tá me trazendo paz naquele momento, se, tipo assim, se tá tranquilo, se não tem nada gritando, digamos assim, tipo, é porque eu posso ir, é porque tá tranquilo, é porque é pra viver aquilo ali naquele momento. Mas eu acho que isso, óbvio, eu consigo falar isso hoje de um lugar por ter passado por todas as experiências de autoconhecimento necessárias para chegar até aqui, até esse momento, e conseguir sentir o meu corpo nesse nível. Exato. E eu queria te perguntar, lá, e você, tipo, se você se sentir à vontade, óbvio, pra falar. Tipo, você já teve alguma experiência, assim, que te marcou no sentido realmente, assim, de, tipo, sexualidade barra espiritualidade, de ter vivido, porque a gente falou sobre isso aqui ao longo da live, do quanto a energia sexual, ela pode ser transcendental, ela é uma experiência energética. E eu queria te perguntar isso, já teve algum momento, assim, alguma situação que você, tipo, chegou a outros lugares correlacionando isso? Eu não tô falando só do prazer, mas principalmente dessa questão de acessar lugares espirituais. Olha, eu acho que eu não consegui tão a fundo ainda não. Assim, tão profundo, eu acho que eu ainda não acessei. Mas as minhas experiências mais fortes nesse sentido, eu acredito que foi dessa percepção que a Pombagira me trouxe mesmo. Por isso que eu citei aqui também. Porque eu passei por alguns processos na minha vida, né? Acho que você acompanhou um pouquinho, né? Algumas perdas que eu tive. Não sei se você Sim. acompanhou na época. E eu entrei num processo depressivo muito grande e me esqueci completamente como pessoa, como mulher, como ser humano que também tem direito de sentir prazer. Me esqueci completamente. E a Pombagira trabalhando constantemente para resgatar isso em mim, né? Inclusive, o meu primeiro contato com ela foi falando exatamente isso. Daquele jeitinho meigo que ela fala, porém muito assertivo. Sim. Olhe para você, olha como você está. Você já se olhou no espelho? Aí eu lembro que eu falei assim, eu sei que eu estou um pouquinho acima do peso. Ela disse, não estou falando de gordura, não estou falando de peso. Estou falando da forma que você... Estou falando da forma que você se vê. Você tem quantos anos, menina? Tá parecendo minha avó. Tipo, as tapas na cara, um atrás do outro. Totalmente. Tá parecendo minha avó. Olha como eu ando. Você tem que andar igual a mim, cheirosa, bonita, arrumada, maquiada. Passa um batom vermelho nessa cara, acorde. Viva a sua vida, você tem que ser feliz. Você merece ser feliz. Isso é uma frase que é muito marcante para uma pessoa que está no processo depressivo intenso. Sim. E que ignorou completamente várias formas de sentir prazer na vida, porque parou ali naquela dor. Né? Então, são frases assim... É meio que uma frase pronta, né? Que você pode ler numa propaganda, ler ali num livro. Todo mundo sabe que todo mundo merece ser feliz. Mas você escutar isso dessa maneira, né? Num momento que você está precisando muito, faz resgatar muitas vezes a mulher que você não sabia mais que existe, o homem que você não sabia mais que existe, porque ela trabalha nesse campo também. Então, ainda estou aqui, né, nos meus processos, tentando desenvolver muita coisa, descobrir muita coisa, perceber muita coisa, mas elas fizeram muito, me ajudaram muito e me ajudam ainda a resgatar esse sentimento de merecimento, de prazer e de felicidade também. De voltar, assim, né, a encontrar feminilidade, né? Tudo isso. Que foram coisas que ficaram bem, né, abandonadas, apagadas. Mas acho que alguma experiência, assim, muito parecida com a sua, acho que não. Mas quem sabe, né? Quem sabe mais pra frente. Eu tô aberta, né, para o que a vida e o universo puder me ensinar e aprender sempre, né, com relação a tudo. Não, eu achei muito interessante. Você falou do, do processo mesmo, tipo, da própria religião, né? Eu acho que eu vou colocar assim, de ter te incentivado
a buscar o prazer, e que é algo que, na verdade, a gente, infelizmente, acaba nas religiões mais... Eu não sei se a palavra certa seria tradicional. Sof, tem que coisar ali, ó, senão vai quebrar o espelho. Coloca pra dentro. Isso. Nas religiões mais tradicionais, vamos colocar... Ai, peraí, gente. Peraí, Sof. Pronto, agora você empurra. Mais tradicionais é justamente o contrário, né? É desincentivado completamente o prazer. Eu acho que é isso, por isso que a gente tem uma sociedade até com tantos problemas e com tantas questões internas e com tanta gente mal resolvida mesmo em inúmeros aspectos. Sophie, fecha a porta, por favor. Porque o sexo ele é visto como algo sujo. A sexualidade ela é vista como algo sujo, promíscuo e apenas para a reprodução, né? Então, quando a gente fala de mentores que chegam e que te trazem justamente o contrário, que te despertam, e que eu tenho certeza que a tua vida mudou completamente depois desse momento e depois desse puxão de orelha, é muito legal. Eu acho que a gente precisa falar disso, né? Precisa falar de que a voltou. Que a sexualidade ela faz parte e que, inclusive, né, os próprios mentores, a própria espiritualidade, ela quer que a gente viva isso e que a gente... Porque é isso que vai liberar inúmeros fluxos na nossa vida, como a gente já falou mais de uma vez aqui, né, nesse vídeo. Então, eu achei muito legal. Inclusive, uma pergunta, você hoje trabalha com isso também, com essa ativação, nesse sentido? Até para quem está assistindo aqui, de repente, procurar. As suas tiragens, elas são voltadas nesse âmbito também? Como é que é? Olha, existem situações nas cartas que a gente consegue perceber quando a pessoa tem um bloqueio, né, para o lado sexual, para sentir prazer, quando a pessoa se coloca numa postura assim mais bloqueada, mais fria. Assim, para mim, cada cartomante vai trabalhar de uma maneira, né? Eu entro nesse aspecto se a pessoa me der abertura, entende? Se a pessoa me der abertura, se for para esse campo, aí eu falo, será que você não poderia se abrir mais aqui para intimidade? Porque isso pode melhorar a sua vida em outros aspectos também. Mas eu trabalho muito de acordo com o que é trazido para mim, entende? Eu não gosto de mexer tanto nos aspectos que a pessoa não se sente à vontade para falar, e ainda que eu sinta isso de alguma maneira, né? Mas já aconteceu situações, sim, de eu perceber que existia um bloqueio e a pessoa foi conversar, porque as consultas sempre acabam tendo o seu momento ali de divã, de desabafo, Sim. sempre tem esse viés, né? Muitas vezes as pessoas não vêm exatamente em busca de uma predição de futuro exatamente. Né? O que está por trás, quando você conversa, você vê que é um desabafo. Muitas vezes a pessoa precisa de alguém para escutar e dar um direcionamento. E já aconteceu, sim, de perceber essas questões e, como mulher, conversar da minha perspectiva, os meus conselhos, né? Às vezes acontece esses bloqueios serem gerados por situações de lá de trás, né, da infância. E aí a gente consegue perceber, sim, através da cartomancia também, se algo nesse sentido. Eu acho que o meu trabalho não tem exatamente esse objetivo, né? Não trabalha tanto diretamente com essa parte, mas pode acontecer de ter essa abordagem aí na consulta. Entendi. Massa. E hoje você trabalha mais com mulheres, homens, ou é muito misto? Mulheres. Já atendi homens, mas trabalho mais com mulheres, sempre. As Sempre, mulheres né? ainda têm mais abertura para consulta, para as cartas, né? É mais difícil acontecer dos homens terem essa curiosidade, né? A maioria são mulheres mesmo. Entendi. Bom, Lai, eu acho que o papo foi extremamente produtivo. Eu amei estar aqui. Conversamos muito, parece que tem umas Conversamos, né? Eu ia falar, que eu estou esquecendo já, enfim. Foi muita coisa. Mas se quiser, pode falar. Sinta-se à vontade. Se tem alguma coisa que você queira aí continuar, puxar. Não, acho que a gente conversou bastante, né, sobre todos os aspectos e deixar, né, uma mensagem para quem está assistindo de que a gente tem que lembrar diariamente de se permitir sentir o prazer, né, de todas as maneiras que a vida possa proporcionar, não fechar a nossa vida, né, para essa vivência, porque é muito importante para nós como ser humano mesmo viver tudo de bom aqui. Exatamente, que a gente possa se permitir, né, sentir o prazer
nas pequenas coisas, eu acho que, inclusive, é um excelente exercício esse da gente, tipo, aprender a levar o prazer para cada momento do nosso dia, tipo, as conquistas, comemorar, que eu acho que isso acaba desencadeando essas travas, né, que a gente acaba construindo na nossa mente, para quando chegar também no prazer sexual, a gente tá mais liberta, tá mais entregue, conseguir sentir e potencializar, até porque aí uma coisa que eu acho que a gente não falou, né, mas pegando esse ganchinho final, que tem muitos estudos, né, que falam que durante o orgasmo é onde você pode, inclusive, acessar e conversar com mentores. É tipo, você chega no potencial máximo da tua energia sexual, tipo, prazer mesmo, e que você consegue transcender tanto que você consegue acessar lugares espirituais. Não cheguei a passar por isso ainda, estou querendo. Né? Chegar nesses... Eu acredito, porque você entra numa energia, num campo energético totalmente diferente. Exato. Então a gente tem que viver isso, né? E aí eu acho que também para chegar nesse nível vai ter que ter uma conexão entre as duas ou mais pessoas, né? Cada um tem o seu formato de relação para conseguir chegar. E aí por isso que eu acho que cada um, eu acho que a gente também falou muito disso aqui na live hoje, cada um trabalhar muito o seu autoconhecimento, tá integrado com o que acredita como fé, digamos assim, entender o seu eu divino, o seu eu espiritual, porque todos nós, independente da crença, da fé, da religião que você tenha, todos nós somos seres divinos e espirituais. Então a gente acessa o plano espiritual, a gente acessa outras dimensões. Todos nós temos acesso a isso. Basta a gente se autoconhecer. Consequentemente, o sexo também é divino. Exatamente. Que a gente tem acesso aqui também é divino. Né? E é uma troca que tem que ser prazerosa, que tem que ser intensa, eu acho que para quem estiver envolvido ali, e que a gente consiga se permitir ter cada vez mais prazer e ter cada vez mais acesso espiritual também, né? Que a gente possa, como ser humano, viver esses dois mundos, né? Digamos assim, coexistindo e chegando ao que chamam, né, do caminho do meio, de conseguir lidar e entender e compreender e ter o autocuidado que é necessário para isso, mas também se permitir experienciar o que o nosso corpo precisa, né, para se manter vivo, digamos assim, que é o prazer em todos os graus possíveis. E lembrar, só para quem está entrando agora, né, que a gente precisa saber, numa perspectiva espiritual, lembrar sempre da importância da consciência das duas pessoas que estão ali no ato. Independente de sexo, né, independente de que formato tem esse casal, da consciência da troca energética, do que pode ser gerado ali naquele momento para um e para outro. Né? Tendo consciência disso, viver e ser feliz de forma plena. Com certeza. Eu amei. Muita gratidão, Lai, por você ter aceitado, por você estar aqui. Já vou deixar o convite para próximas, se quiser. A gente desenvolver aí uns temas que eu amei bater esse papo contigo. Inclusive, vamos ver depois com a Pri se a gente faz um nós três. A Pri também Priscila, ela também joga tarô. Então, acho que a gente pode fazer algo interessante. E tem uma outra conhecida minha, Natália, que eu já estou também marcando com ela da gente fazer uma live sobre isso. Então, acho que pode ser algo interessante. Juntar aqui nós quatro para falar sobre isso. Eu até faço leitura também de tarô cigano, mas num espectro muito diferente do de vocês, digamos assim. E não faço como profissão, né? Vamos colocar dessa forma. Sim. Mas aí a gente pode... Vou deixar aqui o convite para quem sabe a gente falar sobre isso, que eu acho que pode render também um assunto interessantíssimo. Meu mundo, então pronto, gratidão. Obrigada. Então pronto, então vamos só marcar a data. Com a gente também. Beijo para todos, para ti. Obrigada, viu? Valeu. Beijão e até mais, gente. Tchau, tchau.